Cadê o povo da cruz aí? Quero ouvir um amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças a Deus, foi um tempo precioso de abastecer o tanque. A gente está bem, como é que eu posso dizer, tanque vazando, né? Cheio da presença de Deus, cheio de unção, cheio da palavra. Aqui eu e a pastora lideramos, lá nós somos discípulos. Aqui a gente fica de pé, o culto inteiro ensinando, ministrando. Lá a gente senta, fica caladinho, escutando, louvando, recebendo, participando. Isso nos abastece. Como é bom, diga para o teu vizinho, como é bom ser discípulo, né? A sabedoria está no ouvir, viu, meu irmão? Falar é importante, mas só abra a boca para falar depois que você se encheu, que você calou, ficou quietinho, escutou, recebeu. Por isso que você vem para cá, todo domingo, culto da família. Lembrando que, não sei se a pastora lembrou de avisar, pode subir, né? Não sei se a pastora lembrou de avisar, mas a partir do dia 2 de agosto, avisou, meu amor? Avisou? Dia 2, só reforçando então, já comecei, vou terminar. Dia 2 de agosto, então, nós temos o Bispo Arthur aqui conosco, nos 2 períodos, no novo culto, novo horário, às 10 da manhã, o segundo culto nosso de domingo, às 10 da manhã, o culto da presença de Deus, e no culto da família, mesmo horário, 19h30, o Bispo Arthur também vai estar conosco, mandou um grande abraço para cada um de vocês, e falou que está ansioso, não vê a hora de estar aqui para abraçar pessoalmente, para poder trazer uma palavra daquilo que Deus tem falado com ele, para falar conosco também, daquilo que vem do céu, e a nossa expectativa é muito grande, né, porque culto novo significa mais espaço, mais oportunidade, para novas pessoas chegarem para ouvir a palavra de Deus, receberem a fé e serem acrescentados. Nós trouxemos também, já tem alguma coisa pronta entrega, né, a gente conseguiu trazer direto da SBR, o pessoal estava com o stand montado na celebração, algumas novidades da editora Bíblia na sua mão. Pega o seu caderno de notas, traga sempre um caderno com você, traga sempre uma caneta com você, porque imagine o que seria de nós, se Moisés, por exemplo, não voltasse com uma anotação daquilo que Deus falou com ele. Imagine se Moisés não registrasse o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. Imagine se Davi e outros não houvessem escrito os salmos, os cânticos que compuseram, que constam no livro dos salmos. Imagina o que seria de nós para compreender Jesus, se Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como também o apóstolo Paulo, Pedro, Tito, não houvessem registrado as suas vivências, as suas experiências. Daí a importância de você anotar o que você ouve. Certamente, eles não anotaram com a máxima precisão que podiam, mas eles anotaram o melhor que dava para anotar. E isso para nós hoje é a palavra de Deus, nos dá direção, nos dá sustentação, nos dá rumo, nos alimenta. Da mesma forma que você ouve na pregação, quando você vai embora, porta fora, e o dia amanhece, você não guardou 5%, às vezes você não lembra o tema, às vezes você não lembra o versículo, às vezes o pastor falou uma frase que mexeu comigo. Que frase? Não sei, só sei que mexeu comigo. Aí você fica só com o comichão e perde o entendimento. E isso não vai ajudar uma pessoa, tampouco você amanhã. Isso talvez esteja no teu DNA, ajuda você na sua caixa de ideias, mas não ajuda você no pé no chão, sensatez, conhecimento de causa. Daí a importância de anotar. Discípulo significa aluno em grego. Jesus disse para nós sermos discípulos. Diga para o seu vizinho, seja um bom aluno. Traga sempre a sua agenda, traga sempre a sua Bíblia, traga sempre uma caneta. Amém ou não, gente? Kit de sobrevivência, Bíblia, agenda, caneta, coração. Quero ouvir um amém? E coração, tem que vir junto, tá? Não deixa o coração em casa não. Traz junto, fecha os seus olhos, põe a mão no seu coração. Muito obrigado, meu Deus, receba nossos louvores, nossa adoração. Abençoe, meu Pai, os projetos que a casa do Senhor proporciona para o teu povo. Abençoa, meu Deus, o ministério Sara a nossa terra, o avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Abençoa, Senhor, nossos bispos, líderes. Abençoa, meu Deus, cada irmão, cada irmã, nossos visitantes. Senhor, envolve-os com teu amor, com teu carinho nessa noite. Fala com cada um dos nossos corações acerca daquilo que o Senhor tem para nos revelar, para nos mostrar, para nos trazer entendimento. Muito obrigado, meu Deus. Coloca a minha vida, a vida dos meus irmãos na tua presença, para que o Senhor nesse momento nos instrua, fale conosco. Com a mão sobre o teu coração diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
mais forte. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E agora, eu vou ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Fala comigo, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Há 4 domingos atrás, eu iniciei um tema com você, acerca da presença de Deus, não sem propósito, porque vem aí um culto chamado culto da presença de Deus, e isso me inspirou a buscar velhos conhecimentos, a trazer entendimentos à tona que são necessários, porque nós não podemos perseguir milagres, perseguir bênçãos, correr atrás daquilo que Deus faz por nós, sem que nós sejamos cheios primeiro da presença de Deus. Nós não podemos colocar nossa expectativa, nosso amor, nossa esperança, nossa alegria, no fato de que existe um Deus que nos abençoa com coisas, e realmente Ele o faz, que atende nosso clamor, que supre as nossas necessidades, que prospera as nossas finanças, que cura nossas enfermidades, que restaura nossas casas, que abençoa nossas famílias. Nós não podemos buscar apenas isso, sem entender que nada disso é importante, sem que antes nós sejamos cheios da presença do nosso Deus, amém? Então eu trouxe o tema proposto para você, chamado os 5 níveis da presença de Deus. Nós fizemos alguma introdução, depois, na semana passada, eu entrei com o primeiro nível, falando sobre a onipresença. Diga, onipresença de Deus. Diga, o meu Deus é onipresente. Nesse exato momento, onde Deus está, meu irmão? Muito bem, pastor Lindolf. Em todo lugar, diga, Deus está em todo lugar. Pastor, tem certeza? Tenho. Tem mesmo? Tenho. Deus está dentro da penitenciária, cheia de assassino, estuprador? Tá. Deus está dentro de uma zona de baixo meretrício, onde prostitutas vendem seus corpos para homens casados? Tá ou não tá, gente? Deus está. Deus está dentro de um templo satânico de adoração diabólica? Deus está lá também? Sim ou não? Gente, é um templo diabólico que adora o diabo. Deus está lá? Tá, por quê? Porque Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Diga para o seu vizinho, primeiro nível, onipresença. Deus está em todo e qualquer lugar. O Salmo declara que se eu me esconder no meio do mato, Deus está lá. Que se eu subir no topo da montanha, Deus está lá. Que se eu descer no fundo do abismo, lá debaixo das águas, lá no mar abissal, lá embaixo, Deus está lá também. Que se eu me enterrar numa cova, Deus está ali presente. Se eu pular no fogo, Deus está ali. Se eu fizer coisa errada, no ambiente errado, Deus está ali. Se eu estiver no lugar certo, na hora certa, Deus está ali. Deus está em todo lugar, porque Ele é onipresente. Ele consegue ver todas as coisas. Ele está do lado de todas as pessoas. E isso demonstra a qualidade, a grandeza do amor de Deus pelo ser humano que Ele criou. Porque nenhum ser humano vai poder, no dia do juízo final, no dia do julgamento das almas, onde cada um será julgado segundo as suas escolhas, segundo aquilo que determinou seu coração a quem iria servir, ninguém vai poder se excusar dizendo, eu nunca tive uma oportunidade de ter a presença de Deus na minha vida, porque se Deus está presente em todo lugar, a toda hora, Ele é onipresente e ninguém pode com Ele. Quero ouvir um amém? Deus está presente na hora da sua dificuldade. Deus estava presente lá onde o assaltante aborda um carro, aborda outro, mas não pega nosso ônibus, que eles sabiam que estava cheio de gente, e podia ter dinheiro, podia ser uma excursão comercial, podia ser qualquer coisa, não tinha nada escrito que era igreja. Aliás, se fosse igreja, capaz deles assaltarem mais ainda, né? Que esse povo dá oferta, dá dízimo, leva dinheiro, está viajando, vão assaltar. Pois é, não assaltaram, porque Deus estava presente ali. Agora, outros foram assaltados. Deus estava vendo tudo isso. Deus nunca nos abandona. Ele sempre está conosco, e essa é a grandeza do seu amor. Hoje eu quero te mostrar um segundo nível, o segundo nível da presença de Deus. Abra comigo Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 23. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 23. Temos na tela aqui, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por parte do Senhor pelo profeta. Esse profeta foi Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado, por favor, mais forte, bem mais forte, diga, ele será chamado Emanuel, que significa mais forte. Olhe para o seu vizinho e diga: ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Como assim? Se Deus é onipresente, então quer dizer que antes disso ele não estava presente? Porque agora ele vai ser conosco? Como assim? Deus conosco. Quer dizer então que Deus sempre esteve olhando de longe, ele não estava perto. Eu pergunto para você, a diferença entre as manifestações divinas do Velho Testamento para o Novo Testamento? Sim ou não? Há ou não há? Tem ou não tem, gente? A diferença é visível. Antes do Velho Testamento, Deus não estava presente, fisicamente, ali, operando. Agora Jesus estava. Antes era por intermédio da boca do profeta, pela boca dos homens de Deus, por manifestações sobrenaturais, que ninguém sabia de onde via, para onde ia. Mas no Novo Testamento, ele foi visto por todos, porque o verbo se tornou carne, e habitou entre nós. O verbo, Jesus Cristo, a palavra se cumpriu, se tornou carne, esteve entre nós, mas só então seria Deus conosco. Só agora então Deus estaria presente, a onipresença. É justamente isso que eu quero ensinar para você hoje. Porque o primeiro nível fala da presença de Deus constante, toda hora, em todo lugar. Eu não disse que Deus está presente até num lugar onde se adora o diabo? Agora, eu pergunto, as pessoas que estão lá adorando o diabo, sentem a presença de Deus? As pessoas que estão se prostituindo numa zona de baixo meretrício, sentem a presença de Deus? Mas Deus está lá. As pessoas que estão delinquindo, roubando, furtando, matando, traficando drogas, mesmo Deus estando ali, elas percebem a presença de Deus, e essa presença as instrui para que elas não venham a delinquir, não venham a pecar? Não, Deus está ali, mas não existe intimidade ou íntima comunhão com Deus, que é o que significa verdadeiramente Emanuel. Você está dentro da igreja, eu pergunto, Deus está aqui? Deus está aqui, pode ter certeza disso. Talvez você fale, é uma igreja, então Deus está aqui. Pois bem, meu irmão, Deus não está aqui só porque é uma igreja. Deus está aqui porque Ele está em todo lugar. A questão não é se Ele está dentro da igreja enquanto você está aqui. A questão é se Ele está dentro de você enquanto você está aqui onde Ele está. Deus conosco é um nível mais profundo. Deus conosco, Emanuel, não se trata apenas da certeza de que Ele está aqui. Se trata da intimidade com aquele Deus que está em todo lugar. Porque uma coisa é você saber que Deus está presente no momento da sua angústia ou no momento da sua alegria. Outra coisa é você ter íntima comunhão com Deus e desfrutar dessa presença. A intimidade, o segundo nível, vai além do fato de eu saber que Deus está comigo, que Deus está ali. Vai para o fato de saber que eu posso me relacionar e que eu posso desfrutar desse Deus, Ele habitando dentro de mim, Ele estando comigo, Ele conversando comigo, Ele compartilhando comigo, Ele operando na minha vida e eu levando a Ele tudo aquilo que eu tenho para lhe oferecer do meu coração. E isso é tremendo demais. A unção, a bênção,
Todas essas coisas vêm quando você está no nível Emanuel, Deus conosco, no nível intimidade, no nível comunhão. As pessoas falam para você quando você evangeliza: eu acredito muito em Jesus, mas a vida delas não expressa uma vida de quem realmente vive na presença de Deus. As pessoas, você vai dentro de uma cadeia pregar o evangelho, aqueles homens que estão ali porque pecaram, porque delinquiram, porque quebraram as leis conscientemente da sociedade, sabendo que aquilo faria mal inclusive para eles mesmos, e ali estão, eles vão fazer sinal da cruz, eles vão ficar quietinhos, na hora da oração vão fazer assim, vão ficar quietinhos para a oração, vão receber o pregador, não vão atacar o pregador, não vão fazer dele refém. A gente já tem essa experiência, irmãos nossos têm feito visitas, outras coisas, eu já fui muito lá, quando precisar eu vou, mas a questão é essa: está mudando a vida? Não. Por quê? A vida não muda enquanto o ser humano não transige do entendimento de que Deus está em todo lugar, pelo fato de ter uma íntima, preciosa, maravilhosa comunhão com Ele, desfrutar da comunhão com o seu Deus, o nível mais profundo. Diga comigo: desfrutar da presença de Deus é maior do que saber que Ele está presente. Olhe para o seu irmão e diga para ele: desfrutar da presença de Deus é mais profundo do que saber que Ele está aqui. No segundo nível você faz essa transição. Se Deus está em todo lugar, por que então Ele disse a Josué, quando fez a promessa de levantar Josué para conduzir o povo para entrar na terra prometida: nunca te deixarei, jamais te abandonarei? Espera aí, se Deus cogitou, Deus falou isso com Josué, porque Josué talvez sentiu no coração que Deus poderia deixá-lo. Moisés foi embora, Josué estava muito focado num Deus presente, porque Josué sabia que Deus era Deus na vida dele através de Moisés, seu líder, através de Moisés, seu discipulador. Quando Moisés falava com Josué, Josué sentia aquele Deus operando na vida de Moisés. Josué tinha fé no Deus de Moisés. Por isso que a Bíblia fala muito: Abraão saiu a terra do Deus dos meus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Escute, irmão, isso é onipresença, é saber que Deus existe, é saber que Deus está ali. Mas Deus não quer apenas que você adore o Deus do teu pai, Deus não quer que você adore o meu Deus, o Deus do seu pastor, Deus não quer que você adore apenas o Deus do seu irmão, o Deus da sua avó. Ele quer ser o teu Deus, Ele quer ser Emanuel na tua vida, Ele quer Deus contigo. É para você ter uma experiência profunda com Ele. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? A experiência é para você. Nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Deus sempre continua do teu lado, mas Ele falava para Josué de intimidade, algo muito maior. Todos têm aquele dia que não é o melhor dia da sua vida, todos passam pelo momento onde você é lançado pelas circunstâncias, ou até mesmo pelas pessoas, ou até mesmo pelas suas escolhas, dentro da fornalha de fogo ardente. A Bíblia fala que enquanto Sadraque, Mesaque, Abednego estavam dentro da fornalha ardente, tão forte, que os soldados que os lançaram lá, caíram mortos, só de chegar perto da porta. Mas aqueles homens não foram afetados pelo fogo, até que o rei pergunta: não foram 3 homens lançados na fornalha? Sim. E por que lá dentro tem 4? Meu irmão, quem estava lá dentro do fogo, sem ser queimado, estava tendo intimidade com Deus. Quem estava do lado de fora estava coçando a cabeça, querendo entender por que eles não queimavam e por que tinha 4 homens lá. Porque eles não sabiam que Deus intervém, que Deus se faz presente. Você é dos que olham o anjo, ou você é daqueles que percebem Deus em ti? Você é daqueles que vê que o fogo é quente e admira quem não se queima? Ou você é daqueles que mesmo lançado do fogo, não fica sozinho, e nem cheiro de fumaça fica na tua roupa, porque o teu Deus contigo é maior que o fogo da vida, o teu Deus contigo é mais profundo do que os oceanos da vida, o teu Deus contigo é mais forte do que as forças que se levantam contra ti, o teu Deus contigo te declara: você pode tudo naquele que te fortalece. Esse é o segundo nível, a intimidade com Deus, bem diferente da primeira, bem diferente.
Deus só habita no meio dos louvores, meu irmão. Deus não habita só no fato de você acreditar que Ele existe. Deus não habita só no fato de você dizer, não, Ele é presente aqui na igreja. Não, Deus não está preocupado com esse seu pensamento. Deus está preocupado em você entender que Ele quer um relacionamento profundo com você. Deus é preocupado em saber que o teu coração precisa chegar no entendimento de que você não vai pecar porque você sabe que Deus está vendo. É você entender que você não vai pecar porque você é a expressão da glória de Deus aqui na terra. Porque o seu corpo é o templo que Ele escolheu para habitar com você. Deus não habita no templo da igreja. Eu vou na casa de Deus, que lá tem a presença de Deus. Meu irmão, a presença de Deus está onde você estiver. A questão é que se você sente ela aqui, tome cuidado, porque de repente você está sentindo que está operando em mim, que está operando nele, nela, neles. Mas você não tem que apenas ver o que Deus opera nos outros. O que você precisa urgentemente passar para um novo nível, e mais do que acreditar que Ele se faz presente, é entender que Ele opera dentro de você. De que você pode ter um relacionamento, falar com Ele, ouvir Ele falar com você. Perguntar coisas, Ele te dá as direções. Entrar com dúvidas, Ele vir com respostas. Entrar com graça e sair completamente cheio da presença de Deus. Nada vai te abalar quando você entrar nesse nível, quando você aprofundar esse nível e chegar debaixo dessa graça poderosa. O que eu posso dizer sobre homens da Bíblia como Enoque? Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Meu Deus do céu, que nível de intimidade é esse? Uma comunhão tão profunda com a presença do Senhor, a ponto de ser arrebatado para Ele sem conhecer a morte. O que dizer de Abraão, o homem que foi chamado amigo de Deus? Escute, você não chama de amigo quem não é seu íntimo. Você só chama de amigo quem é seu íntimo. Você quer ser amigo ou você quer ser conhecido de Deus? Você quer ser amigo ou você quer ser aquela pessoa que sabe que Deus existe? Eu não quero saber só que Deus existe, eu quero desfrutar da presença dEle, eu quero ser chamado amigo de Deus. Por quê? Porque eu tenho moral, porque eu tenho intimidade, porque eu tenho acesso, porque eu sei que independente do que eu faço ou deixe de fazer, Ele me ama e Ele quer se manifestar na minha vida, atrair a sua presença, com uma vida de adoração, com uma vida de louvor, com uma vida de santificação, com uma vida na palavra, moldada segundo a voz do meu Senhor. O que dizer de Moisés? Meu Deus do céu, Moisés ficou inerte. Moisés sabia que Deus existia, porque sua mãe ensinou para ele, enquanto ele estava como filho da princesa. Quando ele foge e vê a sarça ardente no deserto, ele não sabia o que acontecia lá, ele foi lá perto ver, morrendo de medo, porque ele já não reconhecia mais a presença de Deus. Quando Deus fala com ele do meio da sarça, eu sou o Deus de teus pais. Misericórdia, se Deus falar com você e disser, eu sou o Deus de teus pais. Você sabe que meu pai e minha mãe são homens de Deus. Mas o que eu menos quero ouvir é Deus na minha frente dizendo, Paulo, eu sou o Deus dos teus pais. Se ele falar um negócio desse para mim, significa que eu ainda não sou dele. Eu quero que ele seja o meu Deus. Eu preciso do meu Deus comigo. De que vai me valer no dia do juízo? De que vai me valer na hora da tentação? Do que vai me valer na hora da tribulação? Se o Deus é o Deus do meu pai e da minha mãe, e às vezes eles nem estão sabendo de nada comigo para interceder, não vai me valer de nada. O que me vale é saber que Ele é Emanuel, é o Deus comigo, é o meu Deus. Eu não vou dizer mais, o Deus do meu pai e da minha mãe é poderoso, eu vou dizer, o meu Deus é poderoso, eu sou tão íntimo dEle, que eu posso te apresentá-lo com detalhes. Aí sim, quantas pessoas sabendo que você é cristão, não te abordam dizendo, ore por mim. Sabe o que essa pessoa está dizendo? Você tem um nível de intimidade com Deus que eu não tenho. Eu sei que Deus existe, eu sei que Ele está presente, mas eu não consigo senti-lo. Não só ore por essa pessoa, mas faça um convite para ela vir à igreja, para que ela seja apresentada para o Deus vivo. Apresente você, o Deus vivo, para ela, porque ela confia que Deus se faz presente na tua vida, porque senão ela não pediu oração para você. Emanuel está contigo. Mais do que simplesmente o Deus onipresente, Emanuel quer estar contigo. Se você é obrigado a estar em um ambiente onde você percebe o vazio nas almas, a opressão do diabo, isso é possível porque você tem a presença de Deus com você, você consegue medir a diferença entre um ambiente e outro. O ambiente tem problemas, mas você está em total comunhão com o Senhor. Por uma época, quando eu era estudante de direito,
Nós tínhamos na nossa igreja um membro que era o juiz da vara de família. E por conta disso, nós às vezes fazíamos diligência, e ele não abria mão de eu estar nas diligências, onde nós entrávamos dentro das bocas de fumo, e nós entrávamos também dentro das casas de prostituição. Nosso objetivo não era prender traficante e prostituta, nosso objetivo era pegar menores que estavam sendo abusados nesses lugares. Muitas vezes nós pegamos, e por conta disso, muitas casas de prostituição e muitas bocas de fumo foram fechadas, para a glória do Senhor Jesus, e aquelas pessoas podiam ter uma nova oportunidade de vida, se aproveitaram. É nível de cada um sair da onipresença e entrar com o Deus Emanuel. Mas a questão é que quando eu entrava naqueles lugares, e ouvia aquelas músicas que muitos de vocês escutam no rádio do seu carro, nos CDs que vocês compram, nos temas das telenovelas, dentro de um ambiente desse, é muito mais revelador do que você escutá-las no dia a dia a nível de entretenimento. Você está recebendo mensagens infernais, diabólicas, e você não percebe por quê? Porque você acredita em um Deus, mas você não tem intimidade com Ele, porque quem tem intimidade com Deus, não tolera a profecia do pecado, não tolera os ensinamentos desse mundo, não tolera os conselhos dos ímpios. E lá dentro daquele lugar, eu falava, hoje literalmente eu entrei dentro do inferno, porque cheio da presença de Deus, dava para discernir muito mais ainda o que é um ambiente dominado por Satanás. Satanás não é dono de nada, mas naquele momento ele estava usurpando aqueles corações, usurpando aquelas vidas, usurpando aqueles territórios que poderiam ser uma casa que tinha uma célula, que poderiam ser um lugar de uma família que expressa a glória do Senhor, mas não estava fazendo isso por quê? Porque os corações não tinham intimidade com o Criador, não tinham Emanuel, mas você podia ver dentro da boca de fumo um crucifixo, dentro da casa de prostituição, uma estátua, uma imagem de escultura. Eu não quero entrar nesse mérito agora, mas isso mostra que aquelas pessoas acreditavam em alguma coisa, que fosse além da nossa carnalidade. Não entrando nesse mérito, mais uma vez eu digo, mas não valia de nada. Elas acreditavam num Deus que se faz presente, mas não acreditavam num Deus que habita conosco. Muito triste isso. Pior é se um cristão, um homem de Deus, um evangélico, uma pessoa dentro da casa do Senhor, que ouve a pregação, que canta os louvores, ainda está contaminado com o mundo, ainda está escravo de alguns pecados, ainda está num nível aquém daquilo que Deus pode te levar, não foi batizado ainda com o Espírito Santo, não falou nas línguas estranhas, não teve uma visão profética, não conseguiu ganhar uma alma para Jesus. Por quê? Porque talvez você ainda não entrou num nível novo, você acredita num Deus que se faz presente, mas ainda não teve um relacionamento profundo com o Espírito Santo, ainda não desenvolveu Emanuel, o Deus conosco. E pasme, nós estamos falando do segundo nível, ainda tem mais 3, que nós vamos entrar no próximo, e no próximo, e no próximo domingo, até fechar, e você está cheio da glória do Deus vivo na sua vida. Para a gente encerrar, meu irmão, eu quero te mostrar algumas coisas. O tabernáculo de Moisés, que Deus deu o modelo para Moisés construir como um lugar de busca do Senhor, de adoração, numa época onde o Espírito Santo ainda não havia sido derramado, ou seja, Emanuel ainda não havia acontecido. Emanuel só aconteceu a partir de Jesus, porque Jesus, ao ressuscitar, Ele outorgou o Espírito Santo para estar conosco, para estar habitando conosco, dentro dos nossos corações, para que a intimidade fosse verdadeiramente aberta, de uma forma definitiva, a todos os seres humanos. Então Deus dá para Moisés um tabernáculo, e esse tabernáculo possuía 3 ambientes diferenciados. Mais uma vez, o tabernáculo tinha 3 ambientes diferenciados. Cada ambiente é uma sombra ou figura sobre os níveis dos relacionamentos entre nós e Deus. Esses ambientes, em primeiro lugar, um pátio externo chamado átrio. Em segundo lugar, já um acesso dentro da tenda da adoração, num lugar chamado lugar santo. E também, por fim, o último, mais profundo, mais precioso de todos, o chamado santíssimo lugar, ou santo dos santos. Da primeira parte até a mais profunda, nós passamos por alguns móveis, utensílios que guarneciam esses cômodos do tabernáculo, e eles são fascinantes. E Deus, quando os colocou ali,
estava muito mais preocupado em falar conosco do que simplesmente adornar e deixar um lugar bonito para o povo passar. O primeiro deles é o chamado altar do holocausto, que ficava lá fora, no pátio externo, no átrio, onde o fogo queimava, onde o sacrifício era oferecido, onde o sangue era derramado em oferta pelos pecados. Isso ilustra o perdão, a entrega de Cristo, o padrão inicial, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando você reconhece que o sacrifício dele não foi para chamar a atenção da humanidade, para dar uma de mártir, para fazer bonito, ou ter vitimização própria, ele fez isso por mim e por você, ele fez isso porque ele acreditava numa segunda chance para você, ele fez isso porque ele sabia que os seus pecados não te levariam muito longe, mas que o sangue puro dele, derramado por nós logo no início, na entrada de todas as coisas, te levaria a níveis muito mais profundos daqueles que você jamais chegou na presença do teu Deus. Graças ao Senhor pelo sacrifício de Cristo. Ali naquele lugar o sangue era derramado, e isso representa o perdão que o sangue de Jesus nos dá para nós termos acesso ao Pai. Anote o versículo de 1 João capítulo 1, versículo 7. Depois tinha um segundo, 1 João capítulo 1, versículo 7, você confere na sua casa depois. Segundo plano, segundo objeto, era a pia ou bacia de bronze, onde os sacerdotes que imolavam o sacrifício, para poder ter acesso à tenda, do lugar santo, eles passavam por ali onde havia água, e ali naquele lugar, eles lavavam as suas mãos, e tiravam o sangue da expiação da culpa das suas mãos, para entrar na presença de Deus com mãos limpas. Quantos querem entrar num nível mais profundo, além da salvação da alma? Se você quiser um nível mais profundo da presença de Deus, além da salvação da alma, você precisa comparecer diante dele com mãos limpas, você precisa se lavar nas águas da bacia de bronze, do mar de bronze. Esse lugar, ele sugeria as águas do Espírito Santo que nos lavam, águas que saram, águas que curam, águas que quebram os traumas que muitas vezes estão influenciando as nossas escolhas e decisões, águas que quebram a força do passado, que nos condena, que muitas vezes rouba de nós a força para avançar. Você vê suas mãos sujas e diz: eu não sou digno, mas depois que você lava nas águas do Espírito Santo, você fala: agora finalmente eu posso entrar na presença do santo lugar, eu posso entrar num nível mais profundo, eu posso buscar mais de Deus, eu posso ter mais de Deus. É o lavar renovador do Espírito Santo, e também é o lavar renovador da palavra. Anote mais um texto para o seu estudo em casa, Tito capítulo 3, versículo 4 ao 6. Depois, você já dentro do lugar santo, com as mãos lavadas, na presença de Deus, você tinha os pães da proposição, uma mesa que continha sobre elas uma bandeja, e dentro dessas bandejas os pães asmos, chamados pães da proposição. E eles falam do pão da vida, da palavra de Deus e de Jesus Cristo como nosso alimento diário espiritual. João capítulo 6, versículo 35 e versículo 48, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Todos que comerem de mim jamais terão fome de novo. Você não vai mais ter fome dos prazeres carnais, você não vai ter fome mais das coisas materiais, você não vai mais ter fome de fama, de sucesso, de aceitação, você não vai mais ter fome de saber que as pessoas gostam de você, mas só por causa daquilo que você tem. Você não vai mais correr desenfreadamente atrás do seu sucesso, você vai ter o sucesso dentro de você, alimentado de Jesus, e todas as bênçãos te alcançarão onde você for. Quero ouvir um amém. Jamais você vai ter fome de novo, jamais. Quarto objeto, dentro do lugar santo, do segundo nível do tabernáculo, você tem o candelabro, ou o castiçal, essa figura que está aqui, mas lá era bem maior, e nele estavam colocadas as velas, e acesas essas velas o tempo inteiro, iluminando o lugar. E esses 7 pontos do castiçal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cada um deles fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Não são 7 entidades espirituais, são 7 operações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Não são 7 no sentido numérico, são 7 no sentido revelacional. 7 na Bíblia é plenitude, é a presença de Deus, é o Espírito Santo derramando água sobre você, é a terra sendo cheia de toda a glória, é onde pisares a planta do teu pé, pode ser lá na casa
do capeta. Naquele lugar você vai levar a presença de Deus, você entra com Deus, o diabo sai com aquilo que é dele, em nome de Jesus, porque você é cheio do Espírito Santo. Aplaude mais forte ao Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Fala da revelação do Espírito. Anote, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 13. Capítulo 2, versículo 10 ao 13. O quinto, ainda no lugar santo, o último utensílio, o último móvel, o altar do incenso, onde se queimava o incenso. Nada a ver com aquele incenso que vende na barraquinha do Paraguai. Nada a ver com aquele cheirinho que os esotéricos queimam, achando que aquilo vai liberar o espírito da gente, ou que aquilo vai atrair outro espírito. Só vai atrair o espírito que guarda aquele fedor, só se for o espírito das trevas, só se for coisa que não é de Deus. Mas esse incenso, conforme o ensinamento do Velho Testamento, ele tinha um simbolismo, o simbolismo de que todo joelho dobrado na terra, e toda oração clamada, subia como incenso de aroma, como fumaça até as narinas do Deus vivo. Eu pergunto, como andam as tuas orações? Quando você está na presença de Deus, quando você está cheio de Emanuel, quando Deus é contigo, toda vez que você dobrar o seu joelho, que você levar a sua voz, e você clamar, o incenso vai subir com perfume às narinas do teu Deus se agradará de ti. Você liberou a sua fé, sem fé era impossível agradar a Deus, agora você tocou as narinas do Pai, Ele sentiu o aroma da sua fé, o aroma das suas orações, e a oração feita diante do Deus vivo, cheio da presença dEle, abrirá todas as portas que estão trancadas, atrairá a presença do Espírito Santo sobre ti, vai te ungir, vai te abençoar. A sua adoração, ela faz esse incenso chegar. Por isso que a sua vida não pode ser uma vida dentro da igreja e uma vida lá fora da igreja. A sua vida tem que ser a mesma vida, esteja você num culto, esteja você no trabalho, esteja você estudando, esteja você descansando, esteja você praticando lazer ou esporte, esteja você dialogando sobre política ou sobre qualquer assunto do dia a dia. Se a tua boca, se a tua palavra não sair temperada com sal, se você não fizer as coisas com base naquilo que você clama, você jamais vai conseguir fazer chegar às narinas de Deus o seu clamor. A sua própria vida vai ser uma oração cheirosa às narinas do Pai. Quero ouvir um amém. Por fim, o último, o mais precioso de todos os objetos do templo, nós já falamos sobre ele na nossa segunda mensagem. Como era o nome? Como era o nome? Se eu disse que é o último, vamos lá, eu já dei a dica. Pode arriscar, meu irmão, você está quase certo. Certo porque é isso aí mesmo, quase porque você ainda está com dúvida. Como era o nome? Mais forte? Bem grandão? Só estou escutando mulher, amarada. Diga, a Arca da Aliança, formada de 2 elementos, um baú de madeira de acácia, revestido de ouro pela realeza, e sobre esse baú, que servia para guardar o testemunho, as tábuas da lei dadas a Moisés, a vara, o cajado de Arão, a vara seca, que quando ele se apresentou diante do faraó, ele lançou, e ela floresceu diante dos seus olhos, dos olhos do povo, para que o povo cresça que Deus operava e estava com eles. E terceiro, o maná, a providência divina, que choveu no deserto e amanhecia na porta da barraca de cada um deles, todo dia lembrando que era Jeová Jireh, o Deus da sua provisão. Esse era o testemunho da operação sobrenatural de Deus. Por sobre esse baú ia uma tampa que tinha 2 querubins de ouro, com as asas apontadas uma para a outra, cobrindo aquele lugar, e de sobre essas asas, a Bíblia diz que a presença de Deus se manifestava, e falava com Moisés, e falava com os sacerdotes, e trazia orientação, e trazia direção. Era o propiciatório, ou lugar da propiciação, lugar onde Deus fala, onde Deus traz respostas, onde Deus dá direções. A Arca da Aliança, ela só pode ser vista, o Santíssimo Lugar só pode ser abordado, quando depois de você por Cristo, conseguir ter acesso à lavagem dos seus pecados, entrar num nível de comunhão com o Espírito Santo, comer os pães da presença de Deus e da palavra, levar orações e falar com Deus através do seu coração com fé na sua alma, você adentra aquela cortina rasgada por Jesus, na cruz do Calvário, onde o homem que era mera criação, agora passa a ser filho de Deus, e em aliança com o Pai, pode dobrar os seus joelhos e falar com eles. Ai do sacerdote
que adentrasse aquele lugar com a atitude errada, com o coração errado, porque a presença de Deus o fulminaria. Ele entrava com uma roupa cheia de sinos e com uma corda amarrada pela sua cintura, que se porventura ele caísse morto, fulminado pela atitude errada na presença de Deus, o barulho dos sinos cessava e ele poderia ser puxado por uma corda, porque nenhum homem sem o devido preparo poderia ingressar na presença de Deus, sem estar debaixo do sangue do Cordeiro, sem estar com as suas mãos purificadas, lavadas pelas águas, sem ter uma vida de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo, e receber revelações profundas, coisas ocultas que não sabes, mas que Ele no santíssimo lugar te mostrará. Se você quiser saber tudo que Deus tem ainda preparado para você, o teu futuro, aquilo que Deus te chamou, eu não entendi o chamado de Deus, eu só sei que tenho, chega desse negócio, chega a hora de você ter uma visão clara, porque o tempo urge. As 3 coisas que te são mais caras na vida, é a falta da vida, é a falta do tempo, e é a falta de informação precisa. O teu Deus te dá a vida, o teu Deus te dá o tempo, te ensina a remi-lo, e o teu Deus te dá as informações que você precisa, quando você está na presença dEle, com aliança com Ele. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Esse é o nível mais profundo, esse é o nível mais profundo. Salmo 27, versículo 4, para nós fecharmos. Uma coisa, pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo. Para que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu pergunto para você, você consegue estar na igreja todo dia? Você tem célula todo dia para você frequentar? Não tem culto todo dia. Ainda que tenha, eu duvido muito que você vai conseguir em todos. Talvez você consiga por um tempo, mas depois algum compromisso vai te tirar de um deles. O que o salmista queria dizer, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, ou seja, eu vou pedir para Deus me ajudar, e eu vou fazer tudo o que eu puder, para que nunca falte na minha vida, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aqui é um nível mais profundo. Aqui não é estar no culto todo dia, aqui é independente de estar no culto naquele dia, Deus está comigo, Emanuel, a certeza de que Ele é presente, mas ainda a certeza de que Ele participa, a certeza de que Ele intervém, a certeza de que eu dobro os meus joelhos e Ele ouve, a certeza que eu declaro a palavra e Ele faz com que essa palavra se cumpra. Quantos querem estar constantemente cheios da presença de Deus? Diga comigo, Emanuel, mais forte, Deus conosco. Esse é um nível que sugere busca em santificação na palavra, em orações e jejuns, manifestando o teu desejo mais profundo de estar com Deus, como fez Davi. Você pode escolher até qual nível você vai se aprofundar nessa relação, que já foi totalmente aberta por Cristo na cruz. Se você vai ficar pelo nível do átrio, apenas, não, já recebi Jesus, tá bom que vier, se não vier também, tanto faz, não, você ainda tem um lugar santo para explorar. Você também pode decidir entrar nele, ali onde você recebe a unção de alegria da parte do Espírito Santo, e a comunhão com Deus ali já é riquíssima, mas você cai o entendimento de que existe um terceiro e mais profundo nível, dentro desse segundo nível, que é a íntima comunhão com Deus, chamado Santíssimo Lugar, onde fica a Arca da Aliança, onde Deus fala com você, onde Deus te dá direções, onde o sacerdote seria consumido pela glória de Deus, se não estivesse purificado e santificado. Vamos concluir com o versículo de Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 6, versículo 3, uma das palavras mais sábias de todas as escrituras: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quem anda na presença de Deus, nunca fica com a sua semente em terra seca, sempre ela vai estar regada para germinar seus frutos. Quantos podem dar uma salva de palmas ao nosso Deus?
Fecha o seu caderno, guarda a sua caneta, fecha a sua Bíblia, fica de pé, em nome de Jesus Cristo. Fecha os seus olhos, abra o seu coração, como Davi, como Abraão, como Enoque, como Moisés, como Pedro, anseie ser cheio da presença de Deus. Eu pergunto a você, pode um homem fugir da presença de Deus? Pela onipresença não, mas no segundo nível, na intimidade, sim. Jonas determinou no seu coração que fugiria da presença de Deus, porque sua carne o contrariou. Ele tomou o navio para o rumo oposto do que Deus havia dirigido para ele ir, mas ele não pôde ficar longe da presença de Deus, porque Deus está em todo lugar, e Deus tratou com ele. Mas de uma certa forma, Jonas só fez isso, porque no segundo nível, o teu livre-arbítrio é forte, e se você quiser não ter a presença de Deus no segundo nível, você consegue. Você não foge da estada dele presente em todo lugar, mas você pode fugir da intimidade com ele, e isso é muito ruim, isso é péssimo. O rei Saul foi cheio da presença de Deus para governar Israel. O rei Saul caiu e teve o manto tirado das suas costas, porque Deus presente viu o pecado dele, mas Saul só caiu porque no seu coração ele fugiu da intimidade com Deus. Da mesma forma, Pedro quase tropeçou definitivamente. Pedro, maior de todos os discípulos, dos 12 originais de Jesus Cristo, Pedro, o mais aguerrido, o mais zeloso de todos, no dia da crucificação, quando ele entendeu que Jesus não estaria mais presente fisicamente com ele, ali ele também escolhe não ser mais íntimo dele, o negando. Da mesma forma, depois, já Jesus morto, os discípulos buscam por Pedro e falam: Pedro, vamos continuar? Ele é Emanuel, ele é conosco, o corpo dele não está aqui, mas nós ainda sentimos a presença dele. Pedro, vamos para o cenáculo orar, a promessa vai se cumprir, o Espírito será derramado. Pedro olhou para eles e disse: vou pescar. Virou as costas, e no nível da intimidade, afastou-se do Senhor, embora no nível da onipresença, isso lhe fosse impossível. O nível da onipresença não requer a sua responsabilidade, o nível da onipresença não requer o seu desejo, mas o nível da intimidade, você só desfruta se você tomar uma decisão de andar com Ele, de andar na palavra, de obedecer a sua direção, de andar nos seus caminhos, de santificar a sua vida, de dobrar os seus joelhos. Deus hoje está separando corações que apenas prezam e contam com a onipresença, de corações que desejam muito mais do que saber que Ele está aqui, desejam tê-lo conosco. Diga comigo: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu preciso te dizer só mais uma coisa nesse nível: não existe na língua original grega a palavra habitou. Existe um verbo praticamente não utilizado da língua portuguesa, que é a tradução literal de habitou entre nós, que é tabernaculou entre nós, e é por isso que aquela tenda se chamava tabernáculo, porque tabernacular é o que o seu espírito faz com o seu corpo. Dentro de você, você tem o seu espírito, tire o seu espírito, o seu corpo morre. Da mesma forma, a Bíblia diz: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. É por isso que a Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você nunca vai ter verdade na sua adoração apenas no nível da onipresença, você só vai ter verdade no nível da intimidade, quando teu Deus, Emanuel, está tabernaculando com você. O Espírito de Deus está literalmente dentro de você. Levanta as suas mãos e começa a glorificar. Levanta as suas mãos, porque a majestade e o rei, ele não está apenas do teu lado, à tua frente ou atrás de você, ele está dentro de você.
Levanta suas mãos e exalte ao Senhor com intensidade. Alce a tua voz, deixa a tua voz chegar aos céus. Deixa teu clamor ultrapassar o porão. Deixa teu clamor subir o forro adentro. Deixa o teu clamor atravessar as nuvens e chegar até os céus. Glorifica esse Deus sobrenatural. Oh meu Deus, leva-nos além. Leva-nos a um nível mais profundo de intimidade contigo. Oh Deus, obrigado pelos teus milagres. Mas de nada nos vale os milagres no nível da onipresença, se nós não desfrutarmos da tua santa presença. De nada vale todo conhecimento, toda teologia. De nada vale, meu Deus, a leitura bíblica, a frequência em cultos, se o Espírito Santo não tabernacular conosco. De nada vale, Senhor, declararmos uma fé que não gera efeito dia a dia dentro do nosso interior. De nada vale, meu Pai, sabermos todos os pecados, quais eles são, como eles operam, se o Teu Espírito, se a Tua presença não for conosco, nós cairíamos em todos eles. Meu Deus, enche a Tua glória, Senhor, o coração do Teu Filho. Enche da Tua presença agora o Teu povo. Vai clamando agora, igreja, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. O teu Deus não está apenas do teu lado, o teu Deus é contigo, Ele está dentro de ti, Ele se relaciona contigo, Ele move no meio de ti, em nome de Jesus. Enche-nos, ó Pai, e leva-nos além, Senhor. Declare agora: leva-me além, leva-me além, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me além, leva-me além. E a minha vida, Deus, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Levanta suas mãos e diga: obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por abrir meu entendimento, de trazer a minha lembrança que o Senhor apenas não se faz presente, mas está comigo, dentro do meu coração, todos os dias. Abre, ó Deus, meu entendimento. Hoje eu libero o meu espírito para buscar conhecer e prosseguir em conhecer das profundezas do meu Deus.